ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a espada japonesa. Pessoas que têm interesse nas artes marciais japonesas, na cultura japonesa, se interessam sobre esse assunto. E a gente está aqui hoje com o Vinícius Félix. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, bom dia. Cara, eu conheci o Vinícius há muitos anos atrás num evento, acho que foi um Matsuri, alguma coisa assim, né? Eu lembro que você apresentava, levava sempre acho que era uma katana, né? E para apresentar para as pessoas, ou então até mostrando até processo de forja, né? Cara, como é que começou essa tua curiosidade, esse teu interesse na espada japonesa? Então, bom dia, Guga, bom dia a todos. Eu tenho interesse já sobre o assunto da espada há pelo menos 20 anos. Foi desde minha infância mesmo, comecei a pesquisar, né? Logo no início, assim, sem muito profissionalismo, pegando aqueles pedaços de aço, tentando de qualquer forma entender o processo. Mas depois, quando eu fui para a faculdade, comecei a comprar bibliografias, literatura para me aprofundar sobre o assunto, né? Sobre a espada japonesa. E realmente é um universo gigantesco. Ele foi muito mais amplo do que eu imaginava. Você, no caso, você consegue forjar uma espada do zero, então, hoje em dia. Consigo forjar uma espada. Existem várias formas de construir uma espada, né? Então, a forma que eu utilizo, às vezes utilizo um aço fabricado, às vezes utilizo um aço industrial, né? Praticando assim a parte da batida mesmo, a parte da modelagem, que eu considero também uma das mais difíceis, né? Sim. Eu também estudo a parte do polimento, né? Polimentos, acabamentos. E assim, geralmente quando se fala em espada japonesa, se fala em katana, né? Quando você está num evento, alguma coisa assim, que alguém chega lá no stand ou onde você está, o que geralmente você fala para essa pessoa sobre a espada, ou então Ah. sobre uma katana, por exemplo, que é geralmente o termo que as pessoas mais conhecem? Sim, sim. A maioria das pessoas realmente ele considera a katana como sendo a espada japonesa, mas o termo correto seria a Nihonto, que são a lâmina japonesa. A lâmina japonesa, ela inclui a katana, ela inclui a wakizashi, que é aquela espada companheira, ela inclui a tanto, que é uma adaga de sobrevivência, uma adaga curta que vai junto também com o samurai. Ela inclui também a Nodashi, que seria uma espada antiga de cavalaria, que ela é mais longa que a katana. Até mesmo a Yari, que é uma lança. Inclusive é uma das armas mais utilizadas na guerra mesmo, assim, a lança, né? A espada se tornou mais um item, assim, simbólico na batalha, em comparação com o arco ou a lança, ela é menos utilizada em batalha, né? E a katana especificamente, quais são as características dela, no caso? Qual é a Olha, diferença dela para outras espadas? o que eu posso dizer da katana, como todas as outras espadas, é que o processo de construção dela, a metalurgia envolvida para construir uma katana, é da mais sofisticada que pode existir no mundo, até atualmente, porque o processo de refinamento do minério, o processo de escolha dos materiais, o processo de laminação e também o processo de forja, ele é muito especial. Ele é pensado para criar um item inquebrável. Essa é a filosofia. Um item inquebrável, um item belo, né, e um item extremamente prático. A katana, quando bem forjada, ela não pode dobrar, ela não pode quebrar, e contra a maioria das outras espadas de aços industriais ou não laminados, ela deveria até destruir a outra espada. É muito resistente. Realmente, as lendas sobre a katana são todas verdadeiras, porque é um item muito especial. Pelo que eu já ouvi falar, não sei se está correto, tem uma relação, o processo de fabricação, no caso você está falando, né? Tentar criar uma lâmina que ela seja inquebrável. Mas existe um tipo de minério no Japão que ele não é o mesmo tipo de minério em outros lugares.
pelo que eu entendi, né, não sei se isso está certo, todo o processo que foi desenvolvido de fabricação levava em consideração principalmente o minério que eles tinham disponível, né? Isso, exatamente. O minério deles, ele não tem um conteúdo homogêneo, agora, quimicamente falando, ele não tem um conteúdo homogêneo de ferro e carbono, mas ele contém alguns outros elementos, como titânio, vanádio, na sua própria composição. Então, existiam jazidas, né, no Japão, onde eles mineravam esse satetsu, que eles chamam areia de ferro, que possibilitava eles a ter um controle muito preciso da quantidade de carbono nas espadas. É claro que hoje já se passaram muitos séculos, né? Em laboratório, nas metalurgias maiores, a gente consegue ter um controle preciso para tentar fazer exatamente o mesmo tipo de aço. Mas a vantagem da construção japonesa é que desde o início, no começo da laminação e preparação dos ingredientes, ela era pensada para ser uma katana. Hoje a gente vê as metalúrgicas, eles modelam barras assim, sem a forma, são formas muito básicas. Já a katana não, ela já iniciava para ser uma katana. Desde que o mestre estava preparando o aço, ele já imaginava katana. Eu até comprei um pouco do aço japonês, tem aqui em casa também o Tamahagane. Mas eu confesso que até hoje eu não tive braço nem para ter que começar a forjar ele. Ele deve ser muito mais difícil, então, de trabalhar. Ele é mais difícil para trabalhar. Ele tem uma oxidação muito rápida. A gente vê nos filmes, nos vídeos, que eles utilizam aquela lama, eles utilizam a palha em volta do barro, que é para tentar desacelerar a oxidação, né? Para não perder carbono durante o processo. Sim. E como é que é esse processo de forja? Assim, digamos, alguém amanhã quer fazer uma espada japonesa. Qual é a quantidade de coisas que precisa ter? O que seriam todos os elementos que essa pessoa precisa pensar para poder começar a fazer alguma coisa desse tipo? Olha, eu diria que assim, não é impossível não, porque na antiguidade, lá no tempo feudal, eles tinham que forjar de qualquer forma. Eles frequentemente quebravam ruínas de templos, ruínas de resto de prego, resto de chaleira. Eles juntavam tudo isso para poder fazer uma espada, porque o próprio aço é muito raro no Japão. É o contrário do nosso país, do Brasil, que tem jazidas imensas de minério de ferro. Lá o minério de ferro é muito escasso. Então, para forjar uma espada, eles começavam a juntar tudo que era metálico e refinava tudo novamente para tentar forjar. Então, a grande sacada deles, claro, o material é importante, mas é a técnica, as técnicas de forja. Porque você saber aquecer o aço corretamente, dobrar ele, eles dobravam como as dobraduras, nada mais são para homogeneizar o aço. Só que fazer uma dobradura numa pedra do tamanho de um tijolo de aço, forjando ela a quente, é extremamente difícil. A gente vê aqueles vídeos de 2, 3 pessoas marretando junto com o mestre para poder fazer, então se tornou um processo extremamente trabalhoso. E é isso que eu acho o especial da espada japonesa. Que ela necessita um esforço, uma dedicação imensa para você conseguir o sucesso. Pois é, eu vi um vídeo uma vez que tinha um desses caras. Como é que chama quem faz espada no Japão? É o Kokadi, Katana Kadi. Eu vi um desses caras fazendo uma espada e ele tinha uma máquina para bater no minério, né? Enfim, no metal. Isso também já tem hoje em dia, então. Hoje em dia ele já utiliza esse martelo mecânico, né, que facilita bastante e não necessita de ter aqueles 3 ajudantes, né, porque normalmente aqueles 3 ajudantes eles moravam junto com o mestre, um cuidava da comida, um cuidava do carvão, um cuidava e na hora de forjar a espada todo mundo tinha que pegar junto ali para fazer, né. Isso Sim. Que a gente está falando ainda só da lâmina, né? Porque ainda a katana, Gustavo, envolve ainda aquele trabalho com ouro, aquele trabalho com prata, que são os adornos do cabo, os adornos do tsuba. Então, era necessário muitas pessoas para se completar uma katana. O que a gente vê hoje em dia, na maioria dos filmes, de uma pessoa pegar a katana do início ao fim e terminar, não acontecia. Acontecia sim,
Mas aí o produto final, ele não tinha toda aquela estética externa, né, mais focado na lâmina mesmo, a lâmina ficava perfeita, mas talvez a parte externa, o Tsuba, não fosse com adornos de ouro e tal, uma coisa bem mais básica, mas mesmo assim praticamente muito poderosa. Isso é uma questão interessante. Quais são as partes que constituem, então, a katana? É o Então, tsuba, é, para quem não conhece, assim, o que seria tá, cada coisa? sim, sim, sim. Olha, a espada, né, tem a lâmina, né, que é a nagasa, a espada tem o tsuka, que é o cabo dela, ela tem a saia, que é a bainha, ela tem o tsuba, que é ó, a guarda, ela tem o habaki, que é um colar que fica encaixado na lâmina, que ele é utilizado para encaixar na bainha, encaixar a lâmina na bainha. Porque a lâmina dentro da bainha, ela não fica encostada na bainha. Ela tem essa peça, que é o habaki, é uma peça de cobre, e essa peça evita que a espada entre em contato. Por isso que a gente vê espadas, às vezes, de 3, 4, 5 séculos e com um baixíssimo nível de oxidação. Porque a espada ela não é feita de aço inoxidável. Ela é um aço ao carbono laminado. Então, a técnica de polimento e a conservação da espada é fundamental para você ter uma espada por muitos anos, por muitos séculos, né? Sim. E a parte mais difícil da forja, no caso, fazer a dobradura, que chama, não sei como chama. A dobra, Dobrar o metal várias e várias vezes. A dobradura é uma parte crítica do processo. Ali, durante a dobradura, você tem que cuidar muito com as bolhas de ar que podem entrar dentro da matriz, né? Como se fosse uma massa de pão. Só que você não pode ter nenhuma bolha de ar dentro dela. Imagina isso. Então você tem que ir dobrando isso como se fosse uma massa folhada. E no final, também tem uma parte muito importante, muito difícil, que é a têmpera, que é chamado yaki-ire, onde você aquece a lâmina e você tem que resfriar ela bruscamente na água. Isso é um processo também que só acontece praticamente para a espada japonesa, porque os ossos modernos, hoje as técnicas de têmpera modernas, elas utilizam óleo, elas utilizam banho de sais. E na espada japonesa, como eles precisavam da máxima dureza, eles resfriavam na água. E se a laminação ou a forja não fosse bem executada, até mesmo a temperatura da água, a lâmina tinha uma grande chance de quebrar nesse momento. Isso era uma coisa que acontecia frequentemente. Aí quebrou, tem que começar de novo. Ou transforma numa espada mais curta, que era bem frequente também. E também durante esse processo que faz aquele como se fosse um desenho que fica na lâmina, né? Que tem Exato. vários tipos e até nomes, dependendo de que tipo de desenho Isso. que. Esse desenho, Exato. em que momento que se decide ou que se consegue, vamos dizer assim, construir ele? Então, esse desenho, ele chama-se o Ramon. O Ramon, ele é construído durante o processo de têmpera, porque o mestre coloca o barro na espada, ele coloca uma camada bem fina, basicamente no máximo uns 2 milímetros em toda a espada. E na parte do gume, que é a parte final ali no fio, ele deixa uma camada muito mais fina, menos de 1 milímetro, bem fina. Então, na hora que a espada entra na água, essa parte que tem pouquíssimo barro, ela resfria muito mais rápido. Muito mais rápido, que eu diria assim, 3 centésimos de segundo a menos. E a parte de cima, onde tem o barro mais grosso, ela resfria mais lentamente. Então essa parte que resfriou mais rapidamente, ela fica mais dura. Ela ganha mais dureza. E a parte de cima fica mais macia. Depois, no processo do polimento, utilizando somente as pedras, porque se você passar a katana num esmeril, ela não vai apresentar o Ramon. Se você polir ela corretamente com as pedras, você vai conseguir ver essa diferença de dureza a olho nu, que é o Ramon. É muito interessante porque cada escola, basicamente, de forja japonesa, ele tem a sua técnica para fazer o Ramon. Algumas colocam um barro muito mais grosso, outras colocam tiras de barro, outras preferem fazer somente na água o Ramon, que seria colocar a espada totalmente sem barro e encostar assim o fio dela e depois mergulhar ela rapidamente. São técnicas também de têmpera. Por isso que são tantas escolas de construção de espada japonesa, sabe? Não existe uma escola, não existe uma escola superior a outra. Existem muitas escolas produzindo arte. Isso que é uma coisa que eu acho muito bonita, porque você tem que imaginar que num período de guerras,
o segredo de construção das armas, ele era uma coisa muito guardada, né? Posso dizer, muito protegida. E é quase como escolas de pintura mesmo, né? Escolas de Exato, arte, de fato. de arte de fato. E assim, tem espadas que ficavam nas cidades, nos estados, durante muitos séculos. E aí é normal de uma espada ir perdendo seu fio, perdendo a sua beleza. Então elas eram repolidas e muitas tinham bainhas novas, tsubás novos, e a roupagem, que eu diria, é chamado koshirai, que é a parte externa da espada, fora a lâmina. E isso era refeito. Normalmente, se uma família tinha uma espada, a cada 20 ou 30 anos, numa outra geração, ela talvez fosse reformada a parte externa dela. Trocado a roupagem, até para permanecer sempre bonita, conservada, porque é um item de muito respeito, né? Ele é considerado como a alma do samurai. E esses tipos de valores, eles foram todos colocados na espada, sabe? A personalidade, a força, a determinação mesmo de conseguir sobreviver. Ela foi colocado muito esse tipo de energia na hora da construção da espada, tanto que nas comunidades a espada ainda é muito reverenciada nas comunidades japonesas. Eu percebo assim que conhecer sobre espada japonesa, a impressão que eu tenho é que é quase como se fosse aquele pessoal que entende vinho, né? Existem pequenos detalhes que vão dando esses sabores diferentes em cada espada. Eu lembro que quando eu morei no Japão, eu fui no museu que tem no Parque Ueno, em Tóquio, que eu acho que é o Museu Nacional, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas tinha uma sala que era só uma sala só de espadas, né? Só que só tinha lâmina. E aí, Exato. para mim que sou um leigo completo, eu olhava aquilo e para mim era praticamente a mesma coisa, sabe? Eu não conseguia entender a diferença de uma para outra, porque eles não botavam nem não botava a bainha, não tinha assim muita coisa, né? Era uma sala Exatamente. grande só com a lâmina. Uhum. Sabe por quê, Gustavo? Porque assim, a arte para eles, claro, também está na parte externa. É linda a parte externa. Mas a lâmina, com os nuances da lâmina, você tem um minério um pouco mais escuro, um minério mais azulado. Às vezes uma espada a partir de 4, 5 séculos, ela começa a ganhar um tom envelhecido, ela ganha uma pátina natural, sabe? E isso para eles é muito importante, valorizado. Também as técnicas de forja. Outra coisa muito importante da espada, que não só o minério, é a forma dela. A forma. Então, se eles têm uma espada muito antiga e que está com a forma boa ainda, quer dizer, não foi tão afiada, não foi muito afiada, né? Ainda está grossa, ainda tem corpo, como eles chamam, eles valorizam bastante. Significa que é uma espada que não entrou muito em combate. Eles valorizam isso. Valorizam uma espada antiga que não entrou muito em combate, porque significa que aquela região, aquela cidade ou aquela pessoa, aquela linhagem de família eram pessoas pacíficas, talvez, entendeu? Grandes governantes que conseguiram manter a prosperidade. Isso é muito emocionante e bonito. Então, quando você compara, por exemplo, uma espada da outra, para alguém que não, vamos dizer, alguém que foi no museu que nem eu, né? Que não Uhum. entende. Quais vão ser as diferenças de lâmina que dá para tentar, assim, uma pessoa que não tem muito conhecimento captar mais fácil? O Ramon, por exemplo? Olha, o Ramon, logo que ele sai da forja, ele tem que ser bem alto. Então, se você já tem uma espada que foi afiada muitas vezes, o Ramon já fica mais curto. Talvez a espada pode ter até sido encurtada, às vezes quebra a ponta numa batalha. Então, uma espada grande, né? Porque o mestre forjador, ele tentava forjar a maior lâmina possível com o minério que ele tinha. Então, ele começava com uma peça grande. Mas logo que ela ia para a batalha, quando ela voltava, é impossível, né, não ter nenhuma marca, não ter nenhum dente. Então eles iam tirando, iam limpando, iam limpando. Então uma espada muito valorizada, seria forjada por um grande mestre, né? Tem inclusive no Japão categorias de mestres. Até faziam-se testes em espadas. Faziam-se testes em espadas em prisioneiros, em cadáveres, para comparar a espada X com a espada Y. E aí as espadas mais afiadas, mais duráveis, elas ganhavam, o forjador ganhava nome, né? E a espada também ganhava nome.
Tem muitas espadas com nome. E quem dava o nome, no caso, era quem fazia ou era quem, quem recebia? Quem recebia dava o nome. Quem recebia dava o nome. E às vezes, até assim, a cidade. A cidade, o estado ali, no caso, dava um nome para a espada. Uma espada tão famosa que ganhava o seu nome. É muito interessante. Muito interessante. E essa questão de fazer o teste de corte, né? A gente tem o Tameshigiri, né? Se não me Exato. engano. Exatamente. Até eu acho interessante falar nesse podcast, porque assim, compartilharam comigo no WhatsApp faz pouco tempo uma Uhum. pessoa meio que como se fosse tentando cortar uma garrafa de. Não sei se você recebeu. Uma pessoa, tipo, tentando cortar uma garrafa de Coca-Cola com água dentro, alguma coisa assim, com uma. Uhum. Dizem ser uma katana. Mas para mim, claramente, é uma daquelas espadas de. Sabe aquelas espadas decorativas que vendem em loja? Sei, Então sei. tem gente que acha que aquilo ali é uma espada mesmo, né? Que é só afiar que vai funcionar. Mas não, né? Existem espadas hoje que são espadas só para treino, por exemplo, de Aido, que às vezes não tem nem fio, né? E existem espadas específicas para fazer Tameshigiri. Então, tem como você falar um pouco sobre isso, né? Sobre Sim, até sim, para as sim. pessoas terem esse cuidado, eu acho, né? Sim, sim, sim. É muito importante a gente não testar técnica de corte com uma espada decorativa, sabe? E também sem a técnica necessária, porque a gente pode se machucar seriamente, né? Existe anualmente um festival, um encontro, se não me engano, é Yasukuni, no templo de Yasukuni, onde eles testam, eles fazem torneio de Tameshigeri, utilizando aquelas esteiras de bambu, mas eles cortam assim 5, 6, 7 esteiras com um golpe só. São pessoas que têm muito treino de Aido, muito treino de Kendo, muito treino de Kenjutsu, que seja, durante muitos anos para praticar essas técnicas, né? E sim, a espada, mesmo uma espada muito bem forjada, se ela for mal usada, ela pode entortar, ela pode até quebrar. Sim, sim, é exatamente isso que se vê no vídeo, né? A pessoa bate, eu acho que a espada ela dá como se fosse uma dobrada no ar, assim, saca? Porque dá pra ver claramente ali que não é uma espada de corte, né? E eu Uhum. acho que também é até a própria, vamos dizer assim, conexão da espada com a, como é que chama? Com a empunhadura dela, né? Uhum. Provavelmente vai ser muito mais frágil, então eu acho que é muito mais fácil de soltar a lâmina, né? Uhum, uhum. E a gente vê até essas espadas modernas, elas não têm nem aquela que seria o nakago, né? Que é o resto da espada que vai dentro do cabo. O nakago, ele é só um parafuso, é só um parafuso soldado. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Por isso que é importante a gente deixar bem claro para as pessoas não tentarem fazer cortes com espadas decorativas, né? Sem antes ter certeza que realmente é uma espada que pode ser apropriada para isso. Por isso que o samurai, a função dele era obrigatório ele portar uma espada. E também era obrigatório ele cuidar da sua espada. Ele tinha que desmontar a sua espada, ele tinha que manter ela em boas condições, né? Bem como a sua própria roupa. A gente sabe que nos exames de artes marciais é necessário ter o hakama alinhado, o seu kimono bem certo, a sua faixa amarrada, porque a postura e a apresentação é muito importante, muito importante. É como se diz que a casa da pessoa representa a sua própria mentalidade. Assim também é a espada. A espada da pessoa, a forma com que ela está conservada, representa o respeito que o samurai tem pela sua espada. Cara, muito bom, muito obrigado mesmo por ter gravado esse episódio aí com a gente. Valeu. Espero que a gente possa gravar um outro aí no futuro. Valeu? Ah, eu gostei também e eu acho que a gente poderia, assim, futuramente, eu tenho a forja aqui e a gente pode fazer uma live com eu acendendo a forja e batendo um pouco de ferro aí pra gente ver. Legal, legal, vamos sim. Então é isso, galera. Não esqueçam de seguir no Instagram. Se você tiver algum comentário ou algum assunto que queira que seja tratado no Budocast, comenta lá. Até a próxima.